Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos discutir a aplicação dos ensinamentos do Domain Driven Design em aplicações do mundo moderno, em aplicações web do mundo moderno, que utilizam frameworks modernos, né? Então se você está no Java, você pode estar usando o Spring da vida, se você está no C Sharp, você pode estar usando o ASP.NET Core, se você está no JavaScript, você pode estar usando o Nest.js, né? Python com Django e por aí vai, beleza? Então, antes da gente chegar na parte específica de como você pode pegar os conceitos sugeridos e a ideia principal do livro e aplicar no seu código, eu vou te dar um caminho para fazer isso, uma sugestão que eu acho que é aplicável para o seu dia a dia. Eu quero só primeiro estabelecer algumas restrições que são importantes para que você seja a sua melhor versão programando alguma coisa, não importa onde você esteja. Beleza? E são restrições que são convergentes ao que está escrito no livro. Então, a primeira restrição, que é a que está escrito em uma das páginas do livro, eu peguei de novo o livro aqui, coloquei mais partezinhas verdes, beleza? Mas uma primeira restrição que é muito, muito importante, eu deixei aqui escrito para falar para você, que é: modeladores de domínio eficazes digerem conhecimento. E eu escrevi uma frase que eu achei que ficou bonita, então eu vou falar para você olhando para o lado. A verdade é uma só. É quase impossível você ser excelente fazendo um software do qual você não entende. O software é a expressão de um desejo que podia ser automatizado. Se você não entende o desejo, como vai automatizar de maneira minimamente decente? O DDD é muito sobre isso, O DDD é muito sobre como pegar um domínio e descer para você conseguir colocar, representá-lo no seu código. Se você não entende o domínio, e aí esquece o DDD, Esquece esse livro aqui. Volta lá para o Mythical Man Month, no artigo de Brooks lá atrás, sobre o No Silver Bullet e tudo mais, Que é muito mais legal de novo, do que ter só o título No Silver Bullet. Mas ele pega, que a coisa essencial, uma dificuldade essencial de desenvolver software não é necessariamente escrever o código, e sim entender o que precisa ser feito para que você consiga escrever um código que se conecte de maneira eficiente com a necessidade daquele momento. Então, não adianta você querer mandar por request, contribuir com Spring, por exemplo, Spring MVC ou qualquer tecnologia da stack do Spring, se você não entender exatamente por que o Spring MVC existe no mundo e qual que é o objetivo do Spring MVC no planeta. A mesma coisa vale, eu quero colaborar no Rails. Se você não entender por que o Rails está no mundo, você não vai conseguir produzir o melhor pedaço de código ali. Então quer dizer que eu preciso entender de tudo para mandar um pull request para o Spring, Eu preciso entender de todo um sistema, de todo o contexto, de todo o desejo por trás daquele sistema para poder começar a trabalhar naquele sistema? Não, mas você precisa continuamente querer entender tudo. No momento que você para de querer entender tudo, você está se sabotando e dificilmente você vai ser a sua melhor versão. Então, se eu fosse trabalhar, por exemplo, hoje eu trabalho na Zup. E aí, a Zup tem ali, o vetor da Zup atualmente é sua empresa focada em tecnologia, tecnologia como um fim, tecnologia pura e por aí vai. Antigamente, um mês atrás, eu trabalhava na Kaelon. O vetor da Kaelon é sua empresa de educação, de ensino, Que transforma a vida das pessoas através do ensino. Eu tenho que entender tudo de ensino, de educação, de como é o contexto das pessoas que querem aprender. Do mesmo jeito agora, eu estou numa empresa que o fim dela, um dos objetivos principais dela é tecnologia pura. Eu preciso entender quais são as dores da galera que desenvolve, quais são os desafios que a galera está aqui hoje em dia. Se eu fosse trabalhar numa empresa de moda, eu preciso entender de moda, exatamente. Então, se você vai trabalhar no GitHub, você precisa entender, de versionamento de código, de pipeline de deploy, de build e por aí vai. Você precisa entender o contexto. Sem isso, você vai programar. Porque a gente vê no mercado regularmente que isso é possível, Você vê o tempo inteiro como isso é possível. Mas se você não entender mais o contexto, você está sabotando o seu pragmatismo. Não adianta você ser especialista em código se você não é especialista no domínio, Se você vai pegar, eu me inspiro muito no esporte. Se você vai pegar, por exemplo, na Fórmula 1, você pega Schumacher, Senna e por aí vai, Principalmente os caras eles entendiam sobre tudo, Eles entendiam sobre como pilotar, da engenharia do carro, podiam montar e desmontar carro, eles estudavam as pistas que eles iam correr,
o contexto da equipe. Uma coisa é você pilotar para Ferrari, outra coisa é você pilotar para Benetton, entendeu? É um contexto diferente você ter um circuito com milhares de pessoas torcendo para Ferrari, né? Um símbolo ali da coisa, e você querer se comportar como você se comportava pilotando para Red Bull, né? Red Bull te dá asas. Não tem a ver com Fórmula 1 tão intrinsecamente como a Ferrari, beleza? Então você precisa entender isso, você precisa entender o contexto de uso, né? O motivo daquele troço para você ser a sua melhor versão, né? Desenvolvendo código, né? Automatizando os desejos por trás daquele negócio. Beleza? Então, voltando, né? Modeladores de domínio eficazes de gerem conhecimento. E aí, né? Algumas coisas que você, né? Eu já falei aqui meio sobre tudo, mas em relação a essa restrição, mas uma coisa que é importante, né? Quando você pega o Domain Driven Design especificamente, né? Por mais que o livro tenha vários capítulos e nos mais variados capítulos o livro Evans fale de patterns, de camadas, divisão de camadas e por aí vai, isso não é o mais importante. O mais importante está no início do livro. No início do livro, ele deixa claro a importância de você ser um bom, né? De novo, né? Modelador de domínio, né? Um bom... Eu esqueci a palavra para quem faz uma boa digestão, né? Mas um bom, sei lá, né? Digestor. Eu não sei a palavra. Mas você precisa ser um bom entendedor do domínio. E aí tem alguns exemplos que são muito bons no livro. Logo no início, na hora que ele está ali, né? Tentando entender um domínio de circuitos lógicos ou algo do gênero, ele passa 4 páginas descrevendo o diálogo que ele teve com a galera que supostamente entendia daquilo, né? Para ele conseguir captar a mensagem, traduzir aquela mensagem para uma linguagem que fosse possível no código e que esse código fosse, ele pudesse conversar olhando para um código com a pessoa que entendia do domínio. Então percebe a exigência do cara, né? Tô falando bastante, né? Eu ainda vou melhorar isso, tudo bem? Mas percebe a exigência do cara. Se você não fizer isso, não é que você não vai conseguir aplicar as práticas de Domain Driven Design. Você não vai conseguir aplicar práticas minimamente interessantes para ser um bom ou uma boa desenvolvedora. É isso, basicamente. Talvez se você entender muito da tecnologia, você vai ser uma versão melhor do que quem não entende do negócio, do contexto e não entende da tecnologia. É óbvio que você vai ser, né? Você vai empilhando as suas habilidades. Mas você precisa ser capaz de entender o domínio, aí você subiu um ponto. Você precisa ser capaz de entender as tecnologias utilizadas no projeto, aí você subiu 2 pontos. Então, numa matemática básica, se você só entende um dos pontos, você está operando a, no máximo, 50% da sua capacidade dentro daquele contexto. E minha mão apareceu aí na frente. Tudo bem? Então, essa era a primeira coisa que eu queria falar para você, né? Que era uma restrição, né? Então, essa é uma restrição forte que eu considero importante para você aplicar qualquer coisa que eu vou te dizer a partir de agora. Por mais que você possa, né, ignorar a restrição e querer aplicar do mesmo jeito, obviamente, né? Então, a única parte que falta agora aqui é, você tem, uma vez que você, né, entendeu o contexto, você leu o Domain Driven Design, você leu o livro de Design Patterns, você leu Patterns of Integration, qualquer coisa lá de Martin Fowler, você leu Mythical Man Month, você leu um monte de coisa. Você leu um monte de coisa. E tem um detalhe que ainda falta quando você vai fazer o seu código. Como eu pego, por exemplo, né, aí sim, né, as sugestões de padrões, né, de divisão de camadas, ou todo esse conhecimento que tem dentro de um livro como o Domain Driven Design, né, ou todas as sugestões de patterns como um livro do Design Patterns ou algo do gênero, e consigo colocar isso no meu projeto, que utiliza tecnologias super interessantes hoje em dia, que tiram muito do meu trabalho, como Spring, né, com toda a sua stack, por exemplo. Então, como é que eu consigo fazer isso? Né? Pegar esses conceitos e colocar dentro do meu projeto que eu estou trabalhando agora e eu preciso dar um jeito de aplicar. Né? E aí, antes de eu falar especificamente a minha sugestão para isso, eu queria ler uma frase para você de um artigo que eu peguei de engenharia de software de uma universidade dos Estados Unidos, que eu acho que fala lindamente, né, sobre a sua dificuldade. Tá escrito em inglês e eu fiz a tradução livre aqui para você. A dificuldade total está no lance de separação de responsabilidade. É a mesma coisa que a atacada, né,
em todos os livros, né? Todos os livros que falam de design de código ou algo do gênero, eles querem atacar o coração, né? É a complexidade do código. O subtítulo do livro do Domain Driven Design é Atacando as complexidades no coração do software, beleza? Esse é o desafio de todo mundo. E aí você cai para esse lance de separação de responsabilidade, beleza? Que quem cunhou o termo ali, se eu não me engano, foi Dijkstra, não sei quantos anos atrás. E aí, né, o que é separar a responsabilidade dentro do código? Que esse é um desafio que você passa todos os dias. Você está escrevendo um código, onde é que vai cada coisa? Isso vai aqui? Isso vai aqui? Eu não sei, tudo vai no service. Muitas vezes acaba desse jeito. Então eu vou ler aqui uma frase para você que eu acho que é condizente com o nosso momento atual. Separação de responsabilidade é o reconhecimento da necessidade humana de trabalhar com contextos limitados. Como descrito por Miller em 56, esse é um artigo da psicologia de lá de 56, onde esse autor, né, onde esse psicólogo Miller, faz um estudo muito legal reconhecendo a limitação humana na hipótese dele e que influenciou muitas das coisas que a gente tem hoje em dia, inclusive da teoria da carga cognitiva, né? Que o nosso contexto de entendimento é limitado a 7 coisas, mais ou menos 2 no intervalo de tempo. Então, voltando. Separação de responsabilidade é o reconhecimento da necessidade humana de trabalhar com contextos limitados. Como descrito por Miller em 56, a mente humana é limitada a lidar com aproximadamente 7, mais ou menos 2, unidades de dado ao mesmo tempo. O que é uma unidade? Uma unidade é algo que a pessoa aprendeu a lidar como um todo. Por exemplo, uma simples abstração ou um conceito. Mesmo que a capacidade de memória de longo prazo pareça ser ilimitada, e parece mesmo, leva tempo e uso repetitivo de uma abstração para que ela realmente seja entendida. E aqui é o que os livros querem fazer. Quando você vai para o livro do Domain Driven Design, quando você vai para o Clean Code, Clean Architecture, Ports and Adapters, ou quando você vai para os livros de Fowler, qualquer coisa do gênero, o desafio é você escrever código de um modo que você não perca o que você está realmente automatizando, que é o negócio em si, mas de um jeito que você respeite as restrições de entendimento do ser humano. Porque você faz o código para respeitar as nossas restrições de entendimento, não a do computador, porque senão você faria uma classe só, um arquivo só, com todo o código lá, né? Só para deixar claro. Então você faz, né, para respeitar as nossas restrições de entendimento. E aí eu tenho algumas dicas para dar que eu considero que são interessantes, condizentes com o nosso momento atual, beleza? Então, qual é a primeira coisa que eu quero falar para você, né? Abrace o framework que você está utilizando. Não existe, se você pega um framework que te faz um monte de coisa, então eu vou aqui, né, eu vou falar no contexto que eu sou mais, na tecnologia que eu sou mais especializado, que é o Spring, né, toda a stack dele, principalmente a stack focada para a web, né? Você vai no Spring, você tem o Spring MVC e aí você tem o Spring Validation e o Spring Data JPA para dar um conjunto básico de tecnologias que são utilizadas regularmente numa aplicação web. O Spring MVC, em conjunto com essas duas outras tecnologias, te dá pronto validação da entrada dos dados, redirecionamentos. Você consegue gravar os seus dados em bancos relacionais, em bancos não apenas relacionais, de maneira simples quando comparado com o esforço que você teria para fazer tudo manualmente. Então aí, né, você tem validação automática e validação customizada entregue para você proteger as bordas do seu sistema. Você tem o Spring MVC encapsulando toda a complexidade de lidar com requisições HTTP, dar retornos que são síncronos, assíncronos e por aí vai. Você tem o Spring Data JPA que te facilita demais o acesso a dados e recuperação dos dados, independente do tipo de contexto que você está utilizando, sem contar todas as outras integrações do Spring, com todas as outras infraestruturas e requisitos necessários para você fazer um código minimamente decente ali. Então, se você tem isso tudo, por que você vai fazer um código desacoplado disso? E eu estou aqui ignorando outras classes bobas, mas úteis do Spring. Então, por exemplo, o Spring tem uma classe que chama String Utils, que faz diversas validações sobre strings para você. Você vai criar o seu String Utils para fazer um bagulho que já está pronto? Você vai fazer um código inútil. É inútil. Você vai fazer um código que está pronto em várias libs e frameworks que já estão no seu projeto nesse momento. É um código inútil. Código de validação básico, né, de asserção para verificação de entrada de parâmetro. O Spring tem uma classe que chama assert, que verifica condições
e solta e liga o argument exception, e liga o state exception para você. Você vai fazer o seu? Inútil. Então, aí você pode pensar, mas talvez eu me acople de um jeito ao Spring ou qualquer outro framework, e aí na hora que for querer fazer testes isolados ou algo do gênero, seja mais difícil. Negativo. Negativo. Frameworks maduros e realmente bons, e nisso é difícil competir com o Spring, a verdade é essa, te fornecem já, né, eles já entendem isso. Então se você vai no Spring, o seu controller não fala nada com HTTP. Não fala nada. Eu vou deixar aqui na descrição o link para um artigo que eu escrevi no Medium, né? Falando muito sobre isso. Não fala nada. O seu controller é uma classe limpa que recebe argumento e gera uma resposta. Pelo amor de Deus. Beleza? Então, né, você pode avaliar o seu framework, né, os frameworks, as tecnologias que compõem a fundação do seu software e olhar para isso. O quão fácil é testar as coisas que eu escrevo com ele? Qual que é o suporte a testes que essa tecnologia já me fornece? Você avalia isso. Uma vez que você avaliou, você já vai saber com quem você está escolhendo dormir, né? Passar os seus dias, passar vários anos da sua vida. Então, uma vez que você casou com aquela tecnologia, com aquele framework, não tem por que você viver o seu dia a dia fingindo que não está casado. Não faz nenhum sentido, casado ou casada. Beleza? Escolher uma pessoa, escolher um framework, usufrua, obviamente. Beleza? Então essa é a primeira dica que eu tenho para te dar. Uma segunda coisa que é muito importante, né? Você não pode deixar de fazer uso de construções que já estão prontas nas tecnologias que você decidiu utilizar como fundação do seu software, porque talvez as pessoas não saibam. Você está tratando o sintoma, não a causa. Está lá escrito no meu artigo também. Se você escolher usar Spring, a pessoa que vai cair naquele projeto tem que ser especialista em Spring. Ponto. Decidir usar ASP.NET Core, a pessoa que vai entrar naquele projeto tem que ser especialista em ASP.NET Core. Ah, mas não tem isso no mercado. Construa esse caminho dentro da sua empresa. É assim que a gente está fazendo na ZUP, por exemplo. É assim que a gente fazia na Kaelon, né? Você precisa da liberdade para a pessoa ser um especialista nas tecnologias que foram decididas, que de alguma forma foram decididas, né, para serem utilizadas naquele contexto. Senão você vai estar deixando de usar coisas que estão prontas, que facilitariam o uso. E tem um detalhe, né? O código que está pronto dentro do Spring MVC, dentro de qualquer stack do Spring, do Rails, do Nest ou algo do gênero, com todo respeito à sua capacidade de desenvolvimento nesse momento, é difícil que você consiga fazer um código mais maduro e mais flexível, mais resiliente do que o código de um framework. Eu espero que você não se ofenda comigo. Beleza? Eu estou incluso nesse você aí, né? Eu também, né? Obviamente. Então, né, você privar a pessoa de utilizar coisas que estão prontas, na minha opinião, você está jogando contra o seu projeto e está dificultando códigos que poderiam ser escritos de maneira mais simples. Então essa é a minha segunda dica para te dar, né? As pessoas que trabalham com as tecnologias têm que ser especialistas naquilo. Você vai usar Java, você tem que manjar de Java. Você tem que manjar das coleções que estão prontas no Java, né? Das estruturas de dados que estão prontas no Java. Você tem que manjar ali no Java 8, né? Quando entrou toda aquela parte de suporte a passar função como argumento e por aí vai, né? Depois do Java 8 só teve pataquada. Mas Java 5 marco, Java 8 outro marco, Java 14 com os records e algumas outras coisinhas querem achar que foi uma coisa muito legal, mas eu não acho. Mas enfim, você pode achar se quiser. A verdade é, se você está no Java 14, você tem que manjar de records. Se você está a partir do Java 7 ou Java 8, eu não me lembro exatamente qual que é, você tem que manjar, né, da interface do Closable para fechamento automático de recursos, assim como de multicat. Se você está a partir de Java 8, você tem que manjar de funcional. Quando eu jogo funcional, não do paradigma funcional como um todo, vai passar a funçãozinha como argumento, entendeu? Primeira coisa, obviamente, é usar map, for each, filter, não sei o que, é óbvio, isso é estágio zero, né? Todo mundo consegue fazer. A segunda coisa é você conseguir ter no seu código pontos onde você recebe funções como argumento para gerar, né, flexibilidade no código. Beleza? Então, interfaces funcionais e por aí vai. Eu quero dizer de novo, né? Se você faz com que a pessoa, né, aceite o fato das pessoas não manjarem disso, você está aceitando trabalhar com pessoas que não estão trabalhando no alto da sua capacidade. Consequentemente, elas vão fazer código pior, menos conectado em geral com os contextos.
e você vai estar o tempo inteiro tratando o sintoma ao invés de achar a causa raiz. E eu imagino que você não queira ficar tomando remédio o tempo inteiro, né? Ficando doente o tempo inteiro e tomando remédio o tempo inteiro. E aí vem a terceira coisa, porque essas duas primeiras para mim são transparentes. É límpido. É fácil de você colocar em qualquer um dos seus projetos. A última coisa, né, de você conseguir ficar bom, né, de pegar o seu código e distribuir ele de maneira interessante pela sua aplicação, é a parte de, beleza, a pessoa manja de Spring, né, manja das tecnologias, a gente decidiu que a gente vai abraçar o framework, ela entende do contexto, e agora? Como que eu vou realmente separar dessas responsabilidades? E é muito legal, né, porque tem coisas que já são meio padronizadas no código e você pode seguir com isso, né? Então, por exemplo, é muito nítido, independente do tipo da linguagem e do framework MVC que você pegue, que nos códigos vão aparecer classes e aí são tudo muito inspirado no Domain Driven Design mesmo, né? Você tem classes que são entidades, né? Então, essas são classes padrões, entidades. Você tem classes que isolam o acesso aos dados, como repositórios ou abstrações já providas pelo framework, como, sei lá, na JPA, né, através das suas implementações, você tem o Entity Manager, no Entity Framework você tem, se eu não me engano, o DB Context ou algo do gênero. Mas você já tem essas abstrações para acesso a dados. E aí você tem esse lance dos repositories, que são as abstrações mais conectadas com o contexto do código especificamente. E você tem os seus controllers que tem os métodos que são mapeados para endereços abertos ali, né, na sua aplicação web. Então você tem um endereço que está mapeado para um método de um controller que vai receber os parâmetros de entrada que você vai trabalhar a partir dali. Então controllers, repositórios e entidades é muito nítido nunca cair num sistema que não tenha esses três tipos de código. O problema é tudo entre eles. Qual tipo de código vai no controller? O controller só recebe dado. Qual tipo de código vai na entidade? A entidade é só dado. Tudo fica no service, por exemplo, é um padrão regular que aparece nos sistemas, né? Mas e quantos services eu crio, né, entre um controller e salvar o troço no banco, por exemplo? Aqui eu estou falando claramente de aplicações web, tranquilo? Então todo esse meio de campo, né, quando que você cria uma abstração nova? Qual que é o momento de você criar uma abstração nova no seu código? Não é bem explicado em nenhum livro. O Domain Driven Design vai falar que você tem que perceber que um código é importante o suficiente para o seu domínio, para o contexto, e você vai fazer a coisa. Vai ter gente que vai se guiar por testes, que você vai perceber que um teste está difícil de ser feito. Qual que é o teste que é difícil de ser feito? Por que você acha que um teste é difícil de ser feito? Anish falou muito sobre isso, né, em estudos que ele fez sobre número de asserções. Então você tem ali um número de asserções, e se você passa desse número de asserções, talvez o seu código esteja mais difícil do que deveria. Você precisa ter um jeito lógico para dividir a responsabilidade dentro do seu código. Qual que é a minha sugestão para você? Abraçar a pesquisa de Miller, que descobriu aquele lance, né, do limite da memória, 7 mais ou menos das coisas. Abraçar ainda mais a teoria da carga cognitiva, que se inspira muito na pesquisa de Miller para conseguir entender, né, o que é que conta, né, como peso, o que é que conta como uma unidade de dado que tira espaço do seu limite de memória que está sendo trabalhado naquele momento. Essa é a minha sugestão. E aí vem para a parte final. O que conta? Isso do que conta é chamado de carga intrínseca do material. O quão difícil é você entender alguma coisa. Eu já tirei aqui de você uma carga intrínseca, que é entender do contexto, entender da linguagem e entender do framework. Essas três coisas contam na sua memória de trabalho. Então, se uma pessoa que está fazendo uma feature nesse momento não manja do contexto que ela está inserida, não manja profundamente da linguagem que ela está trabalhando e não manja das tecnologias que compõem a fundação do software que ela está desenvolvendo, ela está o tempo inteiro pensando sobre isso. Ou seja, ela já é uma versão muito pior. Se ela se coubesse 7 coisas na cabeça dela, nesse momento só cabe em 4, porque 3 ela está refletindo sobre isso regularmente. Ou pior, ela não está refletindo e está fazendo um código muito pior do que deveria. Beleza? Então, dado que essas 3 coisas eu tirei do espectro do código, eu não avalio isso.
como é que eu avalio? Nível de acoplamento. Então, primeiro ponto, né, primeira questão que você pode contar, né, como unidade de data, como ponto cognitivo num código. Acoplamento. E é o que eu chamo de acoplamento contextual. Então, num controller do Spring, pode ser que você esteja recebendo um objeto do tipo Binding Result ou Web Data Binder, por exemplo. Esses dois objetos são objetos criados a partir de classes definidas no próprio Spring. Se a classe é do Spring, eu não conto como ponto de carga cognitiva. Você deveria saber. Do mesmo jeito que eu não conto como acoplamento classes que são padrões do Java. ArrayList, hash7, interfaces padrões, set, hash7, integer, big decimal, long, treeset, bitset, pouco importa. Function, consumer, sei lá, runnable. Tô aqui cuspindo um monte, né? Nada disso conta. Isso é conhecimento padrão que você deveria ter. Se você não tem, você precisa estudar. Então eu não conto, né, isso como acoplamento, o que já diferencia bastante de um acoplamento quando você olha para um sonar, por exemplo, que ele leva em consideração, né, tudo isso na contagem de acoplamento. Então eu conto o acoplamento que é contextual, ou seja, que é contextual para aquele software que você está desenvolvendo. Recebeu um repositório que é padrão do seu software? Conta. Está lidando com a entidade que é do seu software? Conta. Então cada uma dessas coisas contam pontos. A outra coisa que conta ponto é o número de branches no seu código. Então você vai contar ifs, elses, fors, whiles, switch. Você vai contar também uso de funções como argumento, né? É quando você usa uma função como argumento, você está passando uma branch de código ali, uma chave implícita ali. Então toda branch conta como ponto. Como é que eu sugiro que você separe a responsabilidade? Se a contagem de um determinado arquivo passa de 7 pontos, você tem uma atenção. Só que, de novo, para mim a contagem de pontos é contextual. Nas camadas mais externas da sua aplicação, quero dizer, controllers, você deveria ser mais restritivo em relação à contagem de pontos. A minha sugestão atual é que você conte no máximo 7 pontos. 7 pontos já é um controller que vai ser que flerta com ser difícil de entender. Passou de 7 pontos no seu controller, e aqui eu também vou te chamar do seu domain service, né? Então passou de 7 pontos, né, do domain service, que faz parte do model, e do controller, que supostamente pelo Domain Driven Design faz parte, né, da application ali. 7 pontos para mim é o limite. Por quê? Porque ambas as classes lidam com fluxos. Por mais que o controller lide com fluxo de classes dentro do seu sistema, né, com fluxo de informação, e um service da vida lide com fluxo de negócio em si. Independente disso, para mim, controllers e services, no máximo 7 pontos. Dado a contagem de pontos que eu acabei de falar. Quando você cai para entidades, ou seja, classes que, não só entidades, né? Classes de entidades, formulários que chegam da web, por aí vai, né? Mas quando você cai em classes que realmente tem estado, que representa alguma coisa no sistema, né? Então pode ser um estado do sistema em si, que está gravado em algum lugar, e você representa isso em memória através dessas classes. No Domain Driven Design ele fala de entidades e value objects. Ou se você pega, né, dados que estão entrando na sua aplicação através de controllers por classes que a galera chama de view model, forms, inputs, blá blá blá, request no final e por aí vai. Nesse tipo de classe eu sugiro que você comece sendo um pouco mais flexível com no máximo 9 pontos. 9 pontos cognitivos já é uma carga muito alta. Já não vai ser fácil de entender. Mas é minha hipótese atual. Se você olha para o seu projeto, né, para a separação de responsabilidades desse jeito, juntando com práticas sugeridas com Domain Driven Design, e aí, né, seguindo as restrições que eu te falei, eu entendo que você tem um arcabouço interessante para lidar com qualquer aplicação web do mundo moderno. Beleza? É assim que eu tenho feito no meu dia a dia. Atualmente eu tenho pego até projetos de empresas que deixaram desafios abertos no GitHub e tentado resolver seguindo essa ideia que eu chamei de DDD da massa, beleza? Que é o DDD aplicado para o mundo moderno no nosso dia a dia. Eu vou deixar o link aqui, né, para um dos desafios que eu já fiz, mas eu acho que esse é um conjunto de técnicas, práticas, chame como quiser,
que eu acho condizente com o nosso momento e que eu acho que pode ser útil para você resolver os seus códigos que aparecem na sua frente, beleza? Mas no fim, né, eu quero falar para você, você precisa ter um jeito lógico, uma régua bem estabelecida para dividir a carga intrínseca, a dificuldade de entendimento do seu sistema através dos arquivos que compõem o seu projeto. Criar arquivos novos, dividir responsabilidade, precisa ter um motivo lógico. É necessário. Você não cria camadas e arquivos sem lógica. Você precisa ter um motivo lógico. Eu acabei de te dar um motivo lógico, uma régua bem definida que você pode avaliar de maneira inicialmente manual e depois ser automática nos seus reviews de código, por exemplo, uma prática talvez arquitetural ali, né, para você aplicar nas suas equipes. Você precisa disso. Se você não concordar com o que eu te falei, você pode criar a sua na sua empresa, mas defina um jeito lógico. Um jeito lógico que você consiga dividir, consiga ser aplicado nos reviews de código, que guiem discussões sobre padrões estabelecidos na empresa, que você possa evoluir os seus padrões de uma maneira lógica. Menos achismo e um pouco mais de ciência nas nossas opiniões é muito importante. Beleza? Era isso que eu tinha que falar pra você hoje. Eu espero que o vídeo tenha sido útil pra você, tranquilo? Se você tem um comentário positivo, deixa aqui. Se você tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter muito prazer em responder. Lembra de ficar em casa, ainda estamos vivendo sob o coronavírus, aí sob essa ameaça. Fique em casa, se protege, vamos passar por isso junto. Era isso, muito obrigado pelo seu tempo. Falou!